sou o professor Luiz Fernando e eu estou aqui para ajudar você a ser aprovado no exame de suficiência. Nós trataremos nessa aula do item E do seu edital, que fala da parte de contabilidade tributária. Faremos questões teóricas e também questões práticas. Venha comigo que eu vou fazer a minha parte para que você seja aprovado no exame de suficiência. Faça também a sua. Hoje nós vamos tratar do item E do conteúdo de contabilidade geral, que especificamente ele cobra operações fiscais, tributárias e de contribuições, conceitos, contabilização e cálculo de tributos federais, estaduais, municipais, contribuições previdenciárias, fundo de garantia e outras operações que envolvem fatos contábeis, fatos tributários. Como que nós vamos estudar? Nós vamos trabalhar com resolução de questões de exames anteriores e ao longo da apresentação eu vou fazendo algumas observações importantes para você. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o exame de suficiência ele é um exame relativamente fácil. Porém, muitas pessoas acabam não conseguindo a aprovação. E muitas vezes essa aprovação não vem porque o estudante, o candidato, ele se prepara de forma inadequada. Eu vou mostrar para vocês aqui que muitas questões, às vezes, elas são até recorrentes. O examinador muda muitas vezes o número da questão, mas o conteúdo, o assunto é o mesmo. Então, é fundamental que você pegue as provas anteriores, tente resolver, confira o gabarito. Se tiver dúvidas, ao final eu vou deixar o contato. Vocês podem mandar essas dúvidas por e-mail e que nós vamos tentar ajudar você a ser aprovado. Tudo bem? Vamos então? A primeira questão que eu vou tratar aqui é uma questão que caiu no exame de 2018, segundo semestre de 2018. E ela diz o seguinte: de acordo com a Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, as obrigações tributárias se dividem entre principais e acessórias. Dentre as listadas a seguir, todas são obrigações acessórias, exceto... Então, o que ele está querendo saber aqui? Ele está querendo saber se você sabe, se você consegue distinguir as obrigações principais das acessórias. E coloca esse exceto aqui para tentar pegar o aluno que está um pouco distraído. Porque, na verdade, ele quer saber o seguinte: marque a obrigação que é uma obrigação tributária principal. Então, se você recordar do artigo 113, lá do Código Tributário Nacional, ele vai trazer essas definições do que é principal e do que é acessório. Mas, perceba, olha para os itens. Pagamento de tributo, preparação e envio das declarações exigidas pelo fisco, escrituração das operações de circulação de mercadoria, emissão de nota fiscal de venda e de mercadoria ou serviço. Perceba que somente uma está relacionada à liquidação do tributo, à extinção da obrigação tributária, que é justamente o quê? O pagamento do tributo. Então, paguei tributo é a obrigação principal. Vou mostrar para vocês aqui no código como é que é tratado. Artigo 113. A obrigação tributária, ela é principal ou acessória? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito tributário. Agora, olha o que o parágrafo 2º diz. Obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas, ou seja, de você informar, ou negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização. Note, obrigação acessória está relacionado às informações que você encaminha para o fisco, aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia da contabilidade, que é você emitir uma nota fiscal, fazer uma escrituração contábil fiscal, uma escrituração contábil digital e uma
não está na questão, mas um ponto que eu quero chamar a atenção, olha esse parágrafo terceiro, que diz o seguinte: uma obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância converte-se em principal, relativamente à penalidade pecuniária. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, que a obrigação principal ela se refere basicamente ao pagamento do tributo. A obrigação acessória se refere à entrega de declarações, de informações ao fisco. Porém, se você deixa de entregar uma obrigação acessória, deixa de cumprir uma obrigação acessória, você vai receber uma multa. Essa multa passa a ser uma obrigação principal, ok? Atenção para isso. Pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, prestações positivas, que são as entregas de declarações, escrituração contábil, apuração de tributo, tá? E olha como isso é recorrente, como eu tinha falado para você antes. Na questão 28, vai ser o mesmo número de questão. No último exame de suficiência, 1º de 2019, o examinador perguntou: as obrigações tributárias dividem-se em principais e acessórias. Agora você já sabe o que são principais e o que são acessórias. Dentre as alternativas relacionadas, assinale a que corresponde à obrigação principal. Perceba que na questão do exame anterior, ele deu uma pequena enrolada, disse para você, exceto, ou seja, ele queria saber o que era a obrigação principal, mas ele deu várias obrigações acessórias e disse quais estão todas acessórias, exceto, agora aqui não, ele fez uma pergunta direta. Qual é a obrigação principal? Com base no que você já aprendeu na questão anterior, observe. Escriturar livro pode ser uma obrigação principal? Claro que não. Agora, poderia se converter em uma obrigação principal? Sim. Se você deixa de escriturar o livro fiscal, você vai receber uma multa e essa multa se torna obrigação principal. Mas não é o caso aqui. Emitir nota fiscal é principal? Não. Calcular o saldo credor de ICMS de uma empresa exportadora. Pensa comigo. É principal ou é acessória? É acessória. Agora, pagamento dos tributos incidentes sobre a prestação de serviço de qualquer natureza. Isso aqui é o pagamento do ISS. É uma obrigação principal? Sim. Assim como o pagamento do ICMS, o pagamento do FGTS, o pagamento do imposto de renda, da contribuição social, de PIS, COFINS e assim por diante. Tudo isso é obrigação principal. Então, note, é importante que você dê atenção para as questões teóricas, porque são questões relativamente fáceis, são questões recorrentes nos últimos exames e têm o mesmo peso que as questões mais práticas de cálculo. E o que você precisa aqui nesse momento é atingir a nota mínima para ser aprovado, tá? Depois, se você quiser, claro, não é nem se quiser, você vai em algum momento precisar revisar, fazer um curso, relembrar alguns conceitos, relembrar a prática que você aprendeu na sua faculdade. Mas por enquanto, nosso objetivo aqui é passar, ser aprovado no exame de suficiência. Então fica a dica, resolva as questões fáceis, deixe as difíceis para depois, tá bom? E se você não lembrasse, professor, se eu não me lembrasse daquele artigo 113 do Código Tributário Nacional, você viria aqui marcando, né, a letra D, que eu já tinha dado o gabarito, só para frisar aqui para vocês. E se você não se lembrasse, lembra disso aqui, ó. Tenha em mente esse quadro. Entenda que as obrigações acessórias, elas podem ser do âmbito federal, estadual ou municipal. Aí eu trouxe alguns exemplos. Lá no âmbito federal, por exemplo, entrega, preenchimento e entrega da SF, que é a escrituração contábil fiscal, da DCTF, da ECD, DIF, CAGED. Lembra que tudo isso aí é obrigação acessória. No âmbito estadual e municipal, também a entrega de livros fiscais, o cumprimento de várias obrigações ali relacionadas à substituição tributária, tudo isso são obrigações acessórias. Vamos adiante? Mais uma vez, questão teórica, exame de suficiência, segundo de 2018. O crédito tributário representa o direito de crédito da fazenda pública perante o contribuinte ou o responsável a pagar o tributo. O Código Tributário Nacional
define as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Qual dos meios a seguir não acarreta em extinção da exigibilidade do crédito tributário? De novo, o examinador com esse tipo de questão, exceto, não. Então, fique atento. Pegou a prova, leu a questão, apareceu algum tópico onde diz todas são verdadeiras, exceto, ou constitui-se crédito tributário, extingue-se crédito tributário, a seguir não acarreta, enfim. Todas as questões que tiverem com esse tipo de informação, é bom você destacar. Circula, grifa, marca, para que você não erre a questão sabendo da resposta. Então vamos lá. O que seria a extinção, gente, do crédito tributário? Imagina você, tá, que deve um tributo. Se você pagar esse tributo, ele se extingue? Sim ou não? Sim. Você foi lá, pagou o imposto, pagou o tributo, não existe mais obrigação. Você foi lá e fez o parcelamento desse tributo. Você extinguiu a sua obrigação? Sim ou não? Pensa um pouquinho, vamos para as outras. Compensação de tributo. No âmbito da arrecadação, da Secretaria de Fazenda, existe a possibilidade de você fazer compensação de tributos. O que significa isso? Imagina o seguinte, que você tinha lá um crédito de ICMS a recuperar e você tem ICMS a recolher. Suponha que, ao invés de você pagar esse tributo, você vai compensar. Você vai pegar o que você tem a recuperar e vai abater do que você tem a recolher. Então você fez uma compensação. Você extingue a sua obrigação? Sim, seja ela parcial, seja totalmente ou parcialmente. Decisão judicial passada em julgado. Ou seja, você está demandando na justiça com a Secretaria de Fazenda, estadual, municipal ou federal, a respeito de estar devendo ou não um determinado tributo, da obrigação ou não de pagar. O juiz vem, por meio de uma decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, e diz: você, contribuinte, não deve esse tributo. Ele extingue a exigibilidade? Sim, né, pessoal? Extingue a exigibilidade. A justiça diz que você não deve, então você não tem que pagar. Então, qual seria a resposta para essa questão? Parcelamento. Ou seja, todas essas que eu expliquei, que eu mencionei, são formas de você extinguir a exigibilidade do crédito tributário. A Receita não pode mais cobrar. Você pagou? Ok, está tudo certo. Compensou? Tudo certo. O juiz decidiu que você não deve? Tudo certo também. Agora, você deve um tributo, 50 mil reais. Você não tem os 50 mil para pagar. Você então requer um parcelamento desse tributo. Você vai pagar em 6 parcelas. O fato de você parcelar não extingue a sua obrigação. Você continua tendo a obrigação de fazer o pagamento parcelado. Vamos ver o que a legislação diz? Artigo 156 do Código Tributário Nacional. Extinguem o crédito tributário o pagamento, a compensação, a decisão judicial passada em julgado, que eram os itens que estavam previstos lá na nossa questão, no nosso item. Os demais, a transação, remissão, prescrição, decadência, também são formas de extinção. Então, o que eu sugiro para você? Dê uma lida, dê uma olhada nesses itens, porque se o examinador cobrou pagamento, compensação e decisão judicial passada em julgada, pode ser que na próxima prova ele opte por cobrar transação, remissão, prescrição. Então, fique atento ao artigo 156 do Código Tributário Nacional, que pode ser um item da sua próxima prova. Lá no Código Tributário Nacional, existe a previsão de que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, nesse ponto aqui, você precisa entender alguns conceitos, porque o texto da lei ele não é tão claro. Então, o que importa saber aqui? O que é uma prestação pecuniária? Ora, o tributo ele só pode ser pago em dinheiro. Não existe a possibilidade de você chegar na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda do Estado ou no município e está devendo um tributo, quero entregar aqui o carro para pagar o tributo, quero entregar a casa para pagar o tributo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é muito comum que os examinadores tentem confundir o candidato nesse momento. Que uma coisa é a obrigação de pagar o tributo em dinheiro. Outra coisa é quando vai para a execução fiscal, aí sim a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no caso federal, ele pode executar você e dali o juiz exigir que você pague com um bem, ou seja, a penhora de um carro, a penhora de um imóvel. Mas cuidado, isso não é a obrigação normal, já está na fase de execução. E compulsório, por que é compulsório? Porque é obrigatório, você não tem a opção de falar assim, hoje eu não quero pagar tributo, esse mês eu não quero. Se você deve o tributo, a Receita Federal vai cobrar de você. Tá? Outra situação importante aqui, que também confunde, é que o tributo ele não pode se constituir uma sanção de ato ilícito. Então você não confunda multa com tributo. O tributo ele tem três espécies, né? Que são os impostos, taxas e contribuição de melhoria. E a Constituição Federal traz também as contribuições especiais que nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas perceba que o Estado não pode usar o tributo como uma forma de punir o cidadão. Tá? Instituído em lei. Mais um ponto importante. Não pode existir tributo sem que haja uma lei anterior. Então, se for criado um determinado tributo esse ano, ele só vai poder ser cobrado de você a partir do próximo exercício. Tá? Então, deve existir uma lei. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, precisa ter um órgão administrativo para cobrar. No âmbito federal, temos a Receita Federal. No âmbito estadual, as secretarias de fazenda estaduais e nos municípios, as suas respectivas secretarias. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, os tributos, lá no artigo 5º do CTN, são os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas cuidado, esses não são os únicos tributos, porque ainda existem os tributos que estão previstos na Constituição e que são regulados por leis específicas. Por exemplo, contribuição sindical, contribuições previdenciárias, contribuições sociais, contribuições para a Seguridade Social, PIS e PASEP. E aí eu deixei no slide para você os artigos para que você possa ir lá, fazer uma leitura, porque normalmente são questões muito fáceis que caem no exame e que você precisa acertar. Eu quero chamar a atenção apenas para a contribuição sindical, que está lá no artigo 8º, inciso 4 da Constituição, que é o seguinte. Em 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela passou a tratar a contribuição sindical como algo facultativo. O que antes era considerado obrigatório, passou a ser facultativo. Mas cuidado, se o examinador vier e disser para você que a partir de 2017 deixou de existir a contribuição sindical, você vai marcar isso como errado. Primeiro, que é um tributo que está previsto na Constituição. Então, uma lei infraconstitucional não poderia alterar isso. Você precisaria fazer um projeto de emenda à Constituição para poder alterar a contribuição sindical, para poder retirá-la do âmbito da Constituição. Além disso, há várias discussões judiciais relacionadas. Então, se o examinador disser que acabou, não acabou. Tá bom? Fique atento a isso. Para prosseguirmos, já que agora nós sabemos o que é tributo, quais são as suas espécies, vamos lembrar de alguns itens que também são possíveis de cair na sua prova e que são fáceis de acertar. A carga tributária, ela recai ora sobre o contribuinte de direito, ora sobre o contribuinte de fato. Por que isso ocorre? Porque nós temos os tributos indiretos e temos os tributos diretos. Tá?
Nós temos o tributo indireto quando o contribuinte de direito, ou seja, aquele que a legislação diz que tem que pagar o tributo, é diferente do contribuinte de fato. Pô, não entendi, explica melhor. Vou explicar. Imagina que você foi ao supermercado, adquiriu um determinado produto, fez compras, arroz, feijão, etc. e pagou por aquele produto. Naquele valor, além do valor da mercadoria, estão inclusos ali PIS, COFINS, ICMS, IPI. Agora, quem é o contribuinte pela legislação? Quem produziu, é quem vendeu, não é você, consumidor final. Só que no final de tudo, quem paga é o consumidor. Então perceba, o contribuinte de direito é a empresa, é a indústria, mas o contribuinte de fato, quem realmente pagou, é você. Essa é a característica do tributo indireto. E os tributos diretos? Esse não. Esse a gente pode ter como exemplo o imposto de renda à pessoa física, que ele vem incidindo direto sobre a sua renda. Ou, no caso da empresa, o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social, que recai sobre a renda. Tá bom? Então não confunda tributo direto com tributo indireto. E quais são os principais tributos indiretos que nós temos? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, só que não são todos os serviços, são apenas os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e aqueles de comunicação. Tá? É de competência estadual. O IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, de competência federal. O ISS, que na verdade é ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, mas comumente as pessoas falam ISS, que é de competência municipal. Lembrando que a única exceção é o Distrito Federal, que tem competência, tem uma dupla competência, por ser município e estado, o Distrito Federal arrecada tanto o ISS quanto o ICMS, ou seja, é o melhor dos mundos. Né? COFINS, também federal, e o PIS. Por que é importante você ficar atento a isso? É muito comum, questões de concurso, o examinador misturar tudo isso e dizer para você, a COFINS é de competência estadual, ou o ICMS é de competência federal, quem pode instituir o tributo? Fique atento a isso. Competência significa quem pode instituir e cobrar determinado tributo. Pode o governo federal amanhã vir e dizer, olha, eu vou cobrar ICMS. Não, não pode. É de competência do Estado. Tá bom? Além disso, há outros conceitos também importantes, que está relacionado à cumulatividade ou não cumulatividade de determinado tributo. O regime cumulativo, ele é um método de apuração em que o tributo é exigido integralmente, toda vez que ocorre uma hipótese de incidência. Muitos chamam isso de fato gerador. Tá? Então, se ocorreu uma hipótese de incidência, que é a previsão legal, abstrata, ou fato gerador, que é a ocorrência no mundo real, aquele tributo saiu de uma determinada, como exemplo, né? Aquele tributo saiu de um determinado distribuidor, incide o ICMS, o tributo. Foi para outro revendedor, incide o tributo. Esse é o chamado regime cumulativo, que também é conhecido como efeito cascata. Tá? E o regime não cumulativo, ele é diferente. Por quê? Porque o tributo que é cobrado na fase anterior, ele pode ser compensado na venda, na fase posterior. E isso é muito importante porque tem várias questões relacionadas a isso. Sejam questões teóricas ou questões práticas. Vou dar um exemplo aqui agora de questões teóricas que caíram no exame de suficiência lá no 1º de 2018, tá? Para que você possa acertar e você vai ver que é fácil, você tem condições de passar nessa prova. As espécies tributárias são definidas pelo Código Tributário Nacional, que é a nossa Lei 5.172 de 66, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Na hipótese em que a Secretaria de Obras do município pavimente uma determinada rua e desse fato seja gerada valorização imobiliária aos moradores daquela rua,
A cobrança de qual dos tributos a seguir poderia ser ensejada pelo município. Olha só, o município pavimentou determinada rua e, com isso, houve uma valorização imobiliária. Os imóveis daqueles moradores passaram a valer mais. O governo, o estado, o município, ele pode cobrar por isso? Sim, ele pode cobrar. Agora, ele pode cobrar o quê? Uma taxa? Um imposto? Um empréstimo compulsório? Ou uma contribuição de melhoria? Pensa comigo. É isso. Contribuição de melhoria, que está dentro daquelas espécies que nós vimos. Tributos tem como espécie os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Então é muito importante que você releia esse conteúdo que está previsto lá no Código Tributário Nacional. Mais uma questão teórica do CTN. De acordo com a Lei número 5.172 de 1966, um dos elementos da obrigação tributária é a sujeição ativa. De acordo com a definição prevista no Código Tributário Nacional, podem ser sujeitos ativos da obrigação tributária os entes denominados a seguir, exceto, pensa comigo, gente, nós temos tanto os sujeitos ativos quanto os sujeitos passivos da relação tributária. Uma questão extremamente fácil, porque passivo é quem está obrigado a pagar. Então vamos ler a questão. Nessa relação, quem é sujeito a passivo? É a União? É o Estado? É o município? Não, somos nós. Então observa o que a questão pergunta. Que são sujeitos ativos, exceto nós, que somos os pagadores de tributos. Ficou claro? Então vamos adiante. Como o ICMS é um tributo bastante complexo de se trabalhar por várias questões, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão antes de eu trabalhar um item que caiu na prova do exame de suficiência. O ICMS, conforme eu havia citado em alguns slides anteriores, ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte, e não é qualquer serviço de transporte, tem que ser interestadual e intermunicipal e de comunicações. Professor, então se não for transporte interestadual nem intermunicipal, ou seja, saindo de um estado para o outro ou de um município para o outro, qual tributo incide sobre esse serviço então, dentro do mesmo município, dentro do mesmo estado? Ora, incide o ISS, tá bom? De quem é a competência do ICMS? Dos estados e do Distrito Federal. Cada unidade da federação regulamenta esse tributo por meio de leis próprias, só que observa os limites que são estabelecidos tanto na Constituição quanto em leis complementares. E quais são os fatos geradores do ICMS? Justamente o que está na definição dele. É a circulação de mercadoria, é a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então lá, provavelmente na sua conta de TV a cabo, de internet, você vai ver que há cobrança de ICMS, tá? Então, o ICMS, ele é um imposto regido pelo princípio da não cumulatividade, nós vimos lá. Então, esse tributo se torna um tributo recuperável. E como que funciona essa recuperação de crédito? Sempre que ocorrer o fato gerador do ICMS, tem-se que as operações nas quais deverá existir o respectivo lançamento contábil com o registro de créditos e débitos do imposto, com o objetivo de se apurar ao final o saldo. Em síntese, o que nós podemos dizer é que as empresas geram o direito de recuperar o ICMS quando ele faz a compra e quando realiza operações, relacionadas à aquisição de mercadorias que são destinadas à comercialização. E também quando ocorre compras de bens destinados ao ativo permanente. Eu botei entre aspas aqui ativo permanente, porque nós que somos da contabilidade sabemos
que houve uma mudança na legislação contábil em 2017, né, por meio da Lei 11.638 de 2007, desculpa, 2007, que hoje você não tem mais essa figura do ativo permanente, mas você tem ativo circulante e não circulante. E dentro do não circulante você tem o imobilizado, tá? Mas a legislação ainda trata como ativo permanente. Que significa o quê? Se você é comerciante, se você precisa comprar, imagina o seguinte, um frigorífico, né? Você comprou máquinas ali para o seu frigorífico. Você tem direito de recuperar crédito em cima desse bem? Sim, você tem direito de recuperar crédito em cima desse bem, e aí tem toda uma legislação específica. Mas nesse momento aqui, e que é mais comum cair nas provas, é um pouco mais fácil, mais simples, que é o momento que você adquire mercadoria e você é contribuinte do ICMS, você tem o direito a contabilizar um ICMS a recuperar. Quando você revende essa mercadoria, você tem a obrigação de pagar ICMS. Então você cria uma conta lá na contabilidade chamada ICMS a recolher. Ora, e qual é o valor que eu vou pagar? Aí é a questão da não cumulatividade. Você vai pegar, olhar o que você tem a recuperar, olhar o que você tem a recolher, fazer o confronto dos dois. Se o que você tem a recuperar for maior ou igual ao que você tem a recolher, não há de se falar em pagamento de tributo. Agora, se o que você tem a recolher é maior do que o que você tem a recuperar, aí sim, você vai recolher, você vai pagar pela diferença. Tudo bem? Com base nesse conhecimento que eu acabei de falar para vocês, vamos a uma questão do primeiro exame de suficiência de 2018. Olha só que legal e olha como fica fácil agora resolver essa questão. Uma sociedade empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2017. Nesse mês, realizou as seguintes transações: aquisição de mercadorias por 20 mil. Nesse valor está incluído o ICMS. Recuperável. O examinador ainda foi bem bonzinho, né? Já te informou que ele é recuperável no valor de 3.400. Você não precisa nem calcular. Ele fez vendas, né, por 25 mil, de 50% dessas mercadorias adquiridas. O que importa para a gente nessa questão dos 50% de mercadorias adquiridas? Era se fosse o caso de você calcular CMV, etc. Tá? Valor de estoque. Sobre a receita obtida na operação, há incidência apenas do ICMS, na alíquota de 12%. Considerando que essas foram as únicas transações efetuadas no mês, após o registro contábil de apuração do ICMS, a sociedade empresária apresentará. Então, quando você se deparar com uma questão desse tipo, escreva, coloque no cantinho da prova, no rascunho, pega todos os dados que ele colocou, tenha calma, faça os cálculos com muita paciência, para que você não erre, porque essa questão não é uma questão difícil, tá? Vamos resolver? Primeiro, você tem essa informação, que lá na compra, você teve um ICMS a recuperar no valor de 3.400. Então, isso vai lá para o seu ativo, ICMS a recuperar. E ele diz para você que na venda o ICMS, a alíquota do ICMS é de 12% e foi vendido por 25 mil. Ora, se a venda é de 25 mil e eu aplico 12%, eu tenho que o ICMS a recolher é de 3 mil. Então está lá no seu passivo. Tá? Então, eu debitei ICMS sobre vendas, creditei um passivo, que é ICMS a recolher. Agora, esse valor de 3 mil é o valor que eu tenho que pagar? Não. Por quê? Porque eu tenho um crédito a recuperar. Eu tenho 3.400. Eu tenho 3.400 a recuperar. Então, é isso que o examinador quer saber. Depois de ocorridas essas situações, o que está registrado lá na empresa? Né? É um saldo de ICMS a recuperar no valor de 400? É um saldo de ICMS a recolher no valor de 1.300? É um saldo de ICMS a recolher no valor de 3 mil?
Um saldo de ICMS a recuperar no valor de 3.400. Ficou muito fácil agora. Perceba, olha aqui o que você precisa fazer. Como o saldo de ICMS a recuperar é maior que o saldo de ICMS a recolher, no pagamento você faz a compensação. 3.400 a recuperar menos 3.000 a recolher, sobram 400 a recuperar. Ou seja, você não vai pagar tributo naquele momento e ainda vai ficar com um ativo no valor de 400. Então, qual seria a resposta? Muito fácil. É a letra A. Espero que você tenha entendido, tá? Se não entendeu, dá uma revisada nos slides, dá uma revisada no seu conteúdo. Para ficar mais claro, eu resolvi trazer aqui um exemplo para você entender melhor. Fiz aqui uma nota fiscal, né, bem simplificada, que nós sabemos que hoje, na verdade, nem é assim, né? Nota fiscal eletrônica, DANF, SPED, que é um tema muito bacana também para vocês estudarem. Mas vamos nesse exemplo aqui para fins didáticos. Imagina que essa empresa 1, lá está escrito nota fiscal empresa 1, ela fez uma venda de mercadoria no valor de 1.000 e tem um ICMS de 10%, totalizando 1.000. Nossa, eu não entendi. Mercadoria 1.000, ICMS é 100, por que o total é 1.000? Lembra dos conceitos do tributo que é cobrado por dentro e do tributo que é cobrado por fora? Ou seja, o ICMS ele já está embutido dentro desses 1.000. Então ele vem na nota fiscal apenas destacado para fins de cumprir a legislação. Mas cuidado para não confundir, para você colocar 1.000 mais 100 e dar um total de 1.100. Não é. Se fosse o IPI, sim. O IPI, além de ser destacado, ele não é um tributo por dentro. Ele é um tributo por fora. Se você não lembra desses conceitos também, recomendo que você dê uma pequena revisada nisso aí, tá bom? Vamos lá. A empresa que vende essa mercadoria, supondo que ela vendeu a prazo, ela vai debitar lá no seu ativo uma conta de clientes, que é um direito. Ela acredita uma receita de vendas no valor de 1.000. Essa receita de vendas foi lá para a DRE. Ela debita ICMS sobre vendas, tá? E ICMS a recolher. Então, o ICMS sobre vendas é uma conta de resultado, é uma conta redutora da receita, que foi lá para a DRE também. E o ICMS a recolher, que é uma conta de passivo. Então, perceba como ficou aqui, ó. Clientes 1.000, tá? Deixa eu tentar pegar aqui um lápisinho para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Clientes 1.000. Receita sobre vendas, 1.000. Foi feita a partida dobrada. ICMS sobre vendas, que é uma conta redutora lá da receita. E ICMS a recolher, que é a conta do passivo. Se ela apurasse o resultado hoje somente com esses dados, como seria? Você teria aqui, ó, receita bruta de vendas 1.000, redutora da receita, que é o ICMS sobre venda, 100, receita líquida, 900. É bom você se atentar a isso, porque por mais que a gente não trabalhe todas as questões aqui, mas podem vir questões desse tipo. Bom, ela fez essa venda para a empresa 2. A empresa 2, ao receber essa mercadoria, ela precisa registrar, precisa contabilizar. Como é que ela contabiliza? Primeiro, o valor do estoque. Ela pagou 1.000 na nota fiscal, só que dentro desses 1.000 tem 100 que são de ICMS e que ela pode recuperar. Então o estoque é 900, o ICMS a recuperar é 100 e o fornecedores, que é o que ela pagou, é 1.000. Como que ela registra lá? Vamos ver no razão? 900 de estoque, ICMS a recuperar 100, um direito, fornecedores 1.000. Tudo correndo tranquilamente. Vamos agora à venda. Essa empresa vai vender para o consumidor final. Suponha que ela venda por R$ 1.700. Então, como que ela vai contabilizar? Como é que vai ser a nota fiscal? Nota fiscal 1.700, ICMS de 10%, total 1.700. Vamos ao registro aqui dessa operação. 1.700, tá? Clientes. Receita sobre vendas, 1.700, ok?
CMV 900, por quê? Que é o valor que ela registrou no estoque. Tá aqui, ó. Ok? E aí ela faz a baixa do estoque. ICMS sobre vendas 170, que vai ser uma redutora daquela receita. E o ICMS a recolher, que é 170. Como ficaria isso aqui no diário? Clientes, receita sobre vendas. CMV, estoque. ICMS sobre vendas, ICMS a recolher. Maravilha. Suponha que essa empresa 2 agora vai apurar o resultado dela. Receita de vendas 1.700, ICMS sobre vendas 170, receita líquida 1.530. Menos o CMV, que é 900, tem um lucro bruto de 630 reais. E isso é importante você saber, porque perceba que eu poderia explorar várias perguntas aqui em uma questão. Eu poderia dar esses dados e perguntar para você qual era o valor da receita líquida, qual era o valor do lucro bruto, qual era o valor do CMV e assim por diante, tá bom? Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar agora de uma questão que trata sobre a tributação sobre o lucro. Antes disso, vamos falar um pouco sobre as formas de tributação existentes. Nós temos hoje no Brasil lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e o simples nacional. A questão que eu vou tratar adiante trata de lucro real, então nós vamos focar nessa teoria. Porém, é importante que você entenda o que é o lucro presumido, o que é o lucro arbitrado e o simples nacional, principalmente presumido e simples nacional. O lucro arbitrado não é comum eles cobrarem questões práticas na prova, mas pode ser que tenha uma questão teórica para você, tá? Bom, sobre o lucro real, nós precisamos entender o seguinte: se a empresa fizer a opção ou ela for obrigada a adotar o lucro real, ela vai ter duas opções. Ou ela vai utilizar o lucro real trimestral, ou ela vai usar o lucro real anual com estimativas mensais. Aí você tem que entender o seguinte: o pagamento desse tributo, quando é na forma trimestral, ele é de forma definitiva. O que a empresa precisa fazer? Trimestralmente, ela faz o levantamento, balancete, elabora suas demonstrações de resultado trimestrais, escritura o LALUR no final de cada trimestre, recolhe os tributos até o final do último dia útil, subsequente à apuração, e até 2014 ela tinha uma obrigação acessória, que era a apresentação da DIPJ, Declaração de Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica. Porém, essa obrigação não existe mais, porque foi instituída uma obrigação chamada ECF, que é Escrituração Contábil Fiscal, e a partir dela passou-se a não exigir mais a DIPJ. Tá? É importante você estar atento a esse ponto. Outro ponto que é importante eu tratar aqui está relacionado ao LALUR. Tá? Lembra desse nome aqui? Por quê? Porque a partir de 2014, também com a criação da ECF, deixou de ser obrigado você fazer a escrituração física, manter esse livro fisicamente na contabilidade. Porém, o LALUR ele não acabou, ele foi incorporado, ele está dentro da ECF, então você tem hoje o chamado e-LALUR. Então, ele ainda é importante para que você faça a apuração do lucro real. E eu vou mostrar para vocês aqui qual é o papel do LALUR, tá? Vamos ver também a modalidade de apuração do lucro real anual com estimativa mensal, quando a empresa faz essa opção. O pagamento é feito por estimativa. Se você estudar o lucro presumido, você vai ver que você vai precisar da mesma tabela para fazer a presunção. Comércio, 8%, prestação de serviço, 32%, combustíveis, 1,6% e assim vai. Então você vai fazer a presunção, vai fazer a estimativa e vai recolher esse tributo mensalmente. Qual é a diferença entre o lucro real anual e o lucro real trimestral? É que esse você vai poder fazer ajustes, seja durante o ano, por meio de balanços de suspensão, redução,
Ou você vai poder fazer também o ajuste no final do ano, quando você vai analisar se o que você pagou durante o ano é maior do que o que você deveria pagar após apurar o lucro real. Se o que você pagou é maior, você vai ter tributo a restituir, a compensar. Agora, se você pagou um valor durante o ano e esse valor é menor do que o que você tem a pagar, aí você vai ter que fazer a compensação e pagar a diferença, tá bom? Então vamos lá, o pagamento é feito por estimativa, é por antecipação, não é definitivo, tá? Você apura o lucro real, a base de cálculo da contribuição no final do exercício, e aí você vai determinar qual o valor que tem a recolher e qual o valor que você já recolheu. Você pode excluir desses tributos os valores que foram recolhidos a título de antecipação. E você pode, então, solicitar restituição ou compensação. Restituição é quando você quer o dinheiro de volta. Então você diz, Receita, eu paguei um valor maior, você tem que me devolver, você tem aí a mais que eu paguei 50 mil reais, por exemplo, e você quer esse dinheiro de volta. Ou compensar. Compensar com o quê? Suponha que você tenha outros tributos federais a pagar, como PIS, COFINS, então você pode compensar esses valores, tá? E aquela informação que eu coloquei aqui embaixo, que está relacionada a quê? Ao fato de que até 2014 você tinha uma declaração chamada DIPJ. Essa declaração não é mais obrigatória, não existe mais, na verdade, tá bom? Bom, aí falando do LALU, até 2014 você tinha que escriturar fisicamente esse livro. Então, se o fiscal da Receita chegasse lá, ele pediria para você a apresentação do livro fiscal e aí você teria que apresentar. Hoje, isso está tudo automático. Quando você transmite a ECF, automaticamente você também já preencheu o ELALUR e a Receita Federal tem tudo à disposição dela, né? Com esse mundo de SPED, de Sistema Público de Escrituração Digital. A Receita Federal só vai até a empresa hoje para confirmar dados que ela praticamente já possui. Mas o LALUR serve para quê? Para você fazer o ajuste do seu lucro contábil. Então você tem lá a demonstração de resultado do exercício e você apura um lucro antes do imposto de renda e contribuição social, certo? Naquele lucro, há valores que a Receita Federal entende que não deveriam deduzir da base de cálculo. E há valores que, para a Receita Federal, deveriam ser deduzidos, tá? E que você, na contabilidade, não utilizou essa informação. Então, uma coisa é você ter o lucro contábil, tá? Outra coisa é você ter o seu lucro real. Eu vou chamar aqui de lucro fiscal. Então, o que você tem que fazer? Você precisa pegar o valor do lucro contábil na DRE e trazer para cá. Então, perceba que é a primeira linha, tá vendo? Do seu LALU. Com a questão que nós vamos resolver aqui, você vai ver a importância de você ter essa tabelinha em mente. Então você vai pegar aqui, por exemplo, imagina que a empresa tenha pago a despesa de um administrador. Então pagou lá o combustível do administrador. Contabilmente está correto, é uma despesa administrativa, está contabilizado na DRE, só que a Receita Federal entende que essa despesa, tá, ela não é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa despesa, trazer para cá e adicionar, para você poder chegar no valor do lucro real. Tá? E são várias outras. Por exemplo, provisões. Se você fez lá provisão para devedores duvidosos, você contabilizou isso de que forma? Você tem um crédito, né, que é uma conta credora, que vai para o ativo, redutora da carteira de clientes, mas tem uma despesa com depreciação. Essa despesa ela não é dedutível do imposto de renda. As únicas provisões, as únicas despesas com provisões que são dedutíveis são aquelas relacionadas à folha de pagamento. É importante você guardar essa informação também. Então pensa no seguinte, se você teve lá uma despesa com provisão e essa provisão não foi utilizada, você tem que vir aqui e fazer a adição, porque ela não é dedutível para fins de imposto de renda. E são várias outras hipóteses de adições. Você pode pegar vários exemplos aí, livros de contabilidade, pesquisar na legislação, para você ver quais são e quais não são dedutíveis. Mas no exame de suficiência, eles não costumam ser tão radicais, e querer que você saiba, decore quais são dedutíveis, não são. Normalmente eles dão uma dica para você,
Tá? E as exclusões? Vou dar um exemplo aqui mais clássico, que é a sua empresa participa de outra empresa, ou seja, você tem participações societárias. Se você recebe dividendos, você recebe por meio de resultado de equivalência patrimonial, você recebe esse recurso, essa receita da outra empresa, você contabilizou isso lá na DRE como REP, resultado de equivalência patrimonial. Então, ele está fazendo parte do seu lucro antes do imposto de renda. Se você simplesmente aplica ali a alíquota de imposto de renda, você está tributando uma receita que já foi tributada na outra empresa. Tá? Então, por isso, você pode vir aqui e fazer a exclusão. Tá bom? Outra coisa que você precisa entender está relacionada à compensação de prejuízos. A legislação permite que você compense até 30% do lucro apurado no período. Então, você faz a compensação desse valor e apura o lucro real. Sobre a compensação, eu vou fazer um maior detalhamento aqui para você entender o cálculo. Imagina o seguinte: a compensação de prejuízos ela é limitada a 30%, como eu havia comentado. Só que é 30% do lucro real apurado no período. Então, se você está trabalhando com base anual ou com base mensal, você precisa verificar o prejuízo que foi apurado ali. Esse prejuízo ele vai ficar contabilizado, registrado para fins de controle lá na parte B do LALU, tá? E na parte A é onde você vai fazer os cálculos. Então você pode compensar prejuízos fiscais apurados, e aí tem a legislação fala que é ano base 91 em diante, sem prazo de prescrição e assim por diante. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Supondo que determinada pessoa jurídica teve prejuízos fiscais controlados lá na parte B do LALU, como eu disse, gerados no ano calendário de 2011. Então, 2011, a empresa foi lá e apurou um prejuízo. Tá? O que ela faz? Ela não vai ter tributo a recolher, tá bom? Se está na base do lucro real, não vai ter tributo a recolher. Só que ela tem que ir lá na parte B do LALU e fazer um controle. Em 31/12, a apuração de prejuízo no valor tal a ser compensado no períodos futuros. Então você coloca esse histórico lá. Agora, esse valor foi de R$50 mil. Essa mesma pessoa jurídica, imagina que no primeiro trimestre do ano seguinte, eu estou dando aqui como exemplo o lucro trimestral, lucro real trimestral, no primeiro semestre do ano seguinte, ela apura, né, um lucro de 10 mil. Então perceba, eu tenho um prejuízo de 50 mil registrado lá no LALU e agora eu tenho um lucro de 10 mil no primeiro trimestre. Se você considerar bem, somar esses dois, a empresa teve lucro efetivo? Não teve. E se você tem um prejuízo de 50 e tem um lucro de 10, na verdade você está com um prejuízo de 40. Então você deveria recolher tributo? A princípio você nem deveria recolher tributo. Só que a Receita Federal veio e criou uma regra. Falou, tudo bem, você não teve lucro, só que eu, Receita Federal, não posso ficar sem arrecadar. Então eu crio uma regra para que você possa compensar somente 30% do lucro que foi apurado. Perceba, isso é muito comum as pessoas errarem isso em prova, e quando cai uma questão dessa forma, a pessoa coloca 30% do prejuízo, e não é. É 30% do lucro que você apurou. Esse valor pode ser abatido da base de cálculo. Então, como é que ficaria isso? Você tem um lucro de 10 mil, tá aqui, e você tem um prejuízo guardado lá no seu LALU, parte B, de 50 mil. Qual que seria o correto? Era que você nem pagasse imposto, abatesse tudo. Mas a Receita diz que não. Você te dá uma permissão para que você abata 30% do seu lucro. Estou chamando a atenção, estou frisando isso, porque vai ter questão onde o aluno costuma pegar 30%, por achar que é mais lógico, 30% do prejuízo, e não é. Então você pega o lucro, está aqui o lucro de 10 mil, aplica 30%, que dá 3 mil reais, e você pega o seu lucro, que seria o lucro tributável, reduz os 3 mil compensados, tá? Então a sua nova base de cálculo, está aqui, tá? Sua nova base de cálculo vai ser 7 mil. É sobre essa base que você vai aplicar os 15% de imposto de renda. Se esse valor fosse superior a 60 mil no trimestre, você aplicaria o adicional
de 10%. Tá bom? Atenção para essa questão, que é muito importante você entender isso. Olha aqui o exemplo que eu vou trazer para vocês. Uma prestadora de serviços de consultoria obteve no exercício de 2016 um prejuízo fiscal. Presta atenção, olha só. No exercício de 2016, obteve um prejuízo fiscal acumulado no seu LALUR no valor de 250 mil. Então, esse prejuízo foi registrado lá na parte B, no dia 31/12/2016, por exemplo, registrou lá, prejuízo no valor de 250 mil a ser compensado nos períodos seguintes. É isso que a questão está querendo dizer. No exercício de 2017, a empresa apresentou a demonstração de resultados, um lucro de 450 mil. Então, isso aqui está dizendo para você que lá na DRE, em 31/12/2017, você teve um lucro contábil, tá? Um lucro contábil de 450 mil. Primeira pergunta que eu faço para você. Esses 450 mil é o lucro tributável? Não é o lucro tributável. Porque, como eu mostrei nos slides anteriores, você precisa pegar esse lucro, tá? Levar lá para o LALUR e a partir dali você vai fazer as adições e as exclusões. Então, o que você vai deduzir desse valor? Olha o que o examinador fez. Ele diz para você aqui que tem 50 mil de despesas operacionais. Ora, se tem 50 mil de despesas operacionais, esse valor já foi deduzido ali do seu resultado. Então, esses 450 mil já não contém esses 50, tá bom? Como ele não diz que tipo de despesa é essa, despesa operacional, não há de se falar em adição, tá bom? Você tem um resultado de equivalência patrimonial no valor de 500 mil. Aí sim, lembra que eu comentei para vocês, que foi até o exemplo que eu dei? Esse resultado de equivalência patrimonial são receitas que você recebe de outras empresas, as quais você participa como sócio, como acionista. Você tem uma participação, sua empresa tem uma participação nessa, tá? Custo de serviço prestados, ora, não há de se falar em adição também, porque o custo de serviço prestado, como você sabe, ele vem lá depois da receita líquida, você retira o custo do serviço para você chegar ao seu lucro bruto. Então, até aqui, tudo bem. Receita de serviço de consultoria, também está tudo ok, você não precisa mexer com isso. Só que olha só o exemplo que eu dei. Provisão para crédito de liquidação duvidosa. A provisão para crédito de liquidação duvidosa, ela não é dedutível para fins de imposto de renda. Então agora, qual é o resultado dessa questão? Eu vou mostrar para você o resultado, e aí vou mostrar para você como é que você chega, e vai ver que é uma questão de um nível que não é difícil, ela é um pouco trabalhosa, tá bom? Vamos lá? Tá aqui o seu resultado, 126 mil. Esse é o resultado. Desculpa, acabei voltando o slide. Temos aqui que o resultado é 126 mil. E como é que eu cheguei a esse resultado? Vamos lá? Primeiro, precisa lembrar daquela tabelinha que eu te mostrei acima. Você precisa ter em mente essa tabela do LALUR. Então, você parte lá do lucro contábil. Está aqui. Vou apontar aqui para vocês. Você parte aqui do lucro contábil, que é 450 mil. Tá vendo? A partir daqui, você vai identificar dessa lista que o examinador te passou, quais itens você deve adicionar e quais você deve excluir. Como eu comentei, nesse caso aqui, somente a provisão para crédito de liquidação duvidosa deve ser adicionado. Por que ele deve ser adicionado? Porque a Receita Federal não permite que esse tipo de despesa seja deduzido para fins de imposto de renda. Ok? E o resultado de equivalência patrimonial? É o contrário. Ele está contido no seu resultado, porém a legislação permite que eu o exclua. E qual é a lógica? Porque ele já foi tributado na outra empresa que pagou para você os dividendos. Tá? E aí você chega num lucro real anual de 850 mil. Acabou? Não. Por quê? Lembra que o exercício disse para você que tem um prejuízo fiscal no valor de 250 mil? Então você vai poder compensar
esse prejuízo. Então, como é que você compensa esse prejuízo? Ele é de 250 mil. Você vai aplicar 30% de 250 mil? Não, você não vai aplicar 30% de 250 mil, senão você vai errar a questão. Você vai aplicar 30% sobre o lucro real apurado. Por isso a importância de você seguir esse passo a passo. Você aplica 30% sobre o lucro real apurado. 30% sobre 850 mil dá 255 mil. Então agora a sua base de cálculo é 600 mil. E olha como o examinador pode explorar essa questão de várias formas. Ele poderia perguntar para você assim: qual é o valor do lucro real apurado? A resposta seria 850 mil. Tá? Qual é o valor da compensação permitida em lei? 255 mil. Só que não é isso que ele está querendo. Ele está querendo saber qual é o valor do imposto de renda que você vai ter que pagar. Então eu achei que agora a base de cálculo, que é 600 mil. O que eu vou fazer agora? Ora, vou pegar, eu sei que o imposto de renda ele tem a alíquota normal, que é de 15%, e tem uma alíquota adicional de 10%, que é aplicado sobre o valor que ultrapassar 20 mil no mês. Então, se você estivesse trabalhando com lucro real trimestral, você teria que verificar o valor que ultrapassasse 60 mil. Só que aqui, como a gente está trabalhando com lucro real anual, a gente está falando de um período inteiro, nós vamos ter que considerar o quê? Aplicar 15% sobre 600 mil e mais 10% sobre o que ultrapassar 240 mil. Vamos ver como faz isso? Base de cálculo, 600 mil. Então, aplico a alíquota normal aqui de 15%. Perfeito. Valor do imposto de renda normal, 90 mil. E olha como o examinador gosta de testar seu conhecimento. Quem não estivesse atento e achasse aqui os 90 mil, depois de todo esse trabalho que você teve, você viria aqui e marcaria a letra A. E aí, sairia de lá feliz, poxa, fiz uma questão lá, e muito difícil, acertei. E você não teria acertado. Por quê? Porque você esqueceu que a legislação diz que além dos 15%, existe um adicional de 10% sobre o valor que ultrapassar 20 mil ao mês. Como aqui nós estamos trabalhando com 12 meses, então você tem que considerar quanto? 240 mil. Então, 600 mil menos 240 mil, 360 mil. 10% desse valor dá 36 mil. 90 mil mais 36 mil, 126 mil, que é o gabarito da questão. Tá bom? É muito importante, eu friso novamente, que você faça os exercícios, que você pegue as provas anteriores, resolva as questões. Se tiver dúvida, você pode fazer contato conosco, que nós vamos te apoiar, auxiliar, para que você consiga passar nesse exame. Tá bom? Eu fico à disposição e que nós tenhamos uma excelente prova. Sucesso para você!